O que é que acontece quando a economia de um país inteiro vira de repente? Quem é que paga o verdadeiro preço do chamado progresso? Pois é, hoje vamos mergulhar num estudo poderoso que revela as histórias humanas por trás de uma mudança económica gigantesca na Índia e quem é que realmente sentiu o impacto. Toda esta análise parte de uma investigação pioneira, daquelas que mudam a nossa forma de ver as coisas, feita por Nandita Gandhi e Nandita Shah. O trabalho delas dá-nos um acesso raro e super detalhado ao que aconteceu mesmo, lá no terreno, na vida destas mulheres em Mumbai. Estas são as perguntas centrais da nossa conversa de hoje. E ao olharmos para este momento tão importante na história da Índia, não estamos a falar só de gráficos e números, estamos a falar de vidas. Vamos tentar encontrar algumas respostas, focando-nos nas pessoas que mais sentiram estas mudanças na pele. Ok, para entendermos o que aconteceu a estas mulheres, primeiro temos que recuar no tempo, lá para o início dos anos 90. Vamos preparar o cenário. Este foi, sem dúvida, um ponto de viragem. A Índia lançou uma política de liberalização que, na prática, queria abrir o país aos mercados globais, atrair investimento estrangeiro e, claro, acelerar o crescimento. A ideia era modernizar a nação e rápido. E aqui é que a história se complica. Porque de um lado tínhamos as grandes promessas de modernização e progresso, mas, do outro, a realidade no terreno foi bem diferente. Os sindicatos perderam força, o investimento social diminuiu e as pequenas empresas locais, bem, elas de repente viram-se completamente desprotegidas. Olhem, esta citação do presidente da Câmara de Comerciantes da Índia na altura resume tudo na perfeição. Foi um choque. As indústrias locais foram apanhadas completamente de surpresa, forçadas a competir com uma avalanche de produtos de fora, muitas vezes mais baratos, sem tempo nenhum para se adaptarem. Então, a pergunta que fica é: como é que esta grande política decidida lá em cima se refletiu na vida das pessoas comuns? E para isso, vamos olhar para Mumbai, que na altura era o coração industrial do país. Esta mudança económica fez crescer um tipo de força de trabalho muito precária, a que o estudo chama trabalhadoras contingentes. Basicamente, são pessoas que vivem numa incerteza constante, sem a segurança de um emprego estável, sem benefícios, a viver um dia de cada vez. E os dados do estudo pintam um retrato muito nítido de quem eram estas mulheres. A maioria era jovem, com pouca escolaridade, sem qualificações específicas e presa em empregos temporários. Esta era a face humana e, sem dúvida, a mais vulnerável desta nova economia. Agora, vamos ver onde é que estas mulheres encontraram trabalho. A análise foca-se principalmente em dois setores: a indústria dos plásticos e a da lapidação de diamantes, que se tornaram os grandes empregadores desta nova mão de obra feminina e precária. Mas como é que era a vida destas mulheres fora da fábrica? A verdade é que a luta delas ia muito para além do trabalho e entrava pelas suas casas e comunidades adentro. 80%. É um número impressionante. 80% das trabalhadoras entrevistadas disseram que o maior problema delas não era o trabalho em si, mas sim as condições em que viviam. Parem um segundo para pensar nisto. O dia-a-dia era uma luta constante. Imaginem só, viver em espaços superlotados, com uma falta crónica de água e saneamento básico. Os números aqui falam por si. Uma média de 98 pessoas para uma única casa de banho. É quase impensável. E a pressão não acabava quando o turno na fábrica terminava. Mal chegavam a casa, começava o segundo turno, o trabalho não pago. Cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, da família. Era uma jornada dupla. Todos os dias. Este testemunho é muito forte, revela um fardo emocional gigante. A luta não era só pela sobrevivência física, era também pela dignidade. A vergonha de ter que ir trabalhar sempre com a mesma roupa era mais um peso, muitas vezes invisível para a própria família, que desvalorizava o trabalho delas por ser numa fábrica. Mas, e isto é muito importante, perante estes desafios enormes, estas mulheres não foram vítimas passivas. Pelo contrário, elas desenvolveram estratégias de sobrevivência incríveis, mostrando uma resiliência fora do comum. Elas tomaram as rédeas da situação, geriam os seus lares, cortando onde podiam, claro, mas, mais importante ainda, construindo redes de apoio na comunidade. Vizinhos que olhavam pelos filhos, amigas que ajudavam a encontrar trabalho, estas redes informais eram a sua verdadeira segurança social. E no trabalho, a situação era igualmente delicada. Com os sindicatos a perderem poder, pedir um aumento ou melhores condições de trabalho deixou de ser uma luta coletiva e passou a ser um ato de coragem individual, com o risco enorme de perder o emprego. E esta citação capta na perfeição o medo que definia a relação delas com os patrões. Quando há centenas de pessoas à espera do teu lugar, o silêncio, muitas vezes, torna-se a única estratégia de sobrevivência.
Bem, agora vamos dar um passo atrás e tentar perceber o que é que esta história nos diz sobre as consequências mais vastas deste modelo de desenvolvimento económico. A investigação mostra aqui um divórcio claro entre a promessa e a realidade. A ideia de que o crescimento económico iria beneficiar todos não se concretizou para a população mais vulnerável. Pelo contrário, viram os serviços públicos, como saúde e educação, a piorar. E esta é talvez a conclusão mais importante de todas. Apesar de todo o sistema estar contra elas, estas mulheres não se resignaram. Elas lutaram, negociaram, criaram estratégias e resistiram todos os dias pela sua dignidade e pela sobrevivência das suas famílias. Foram os protagonistas da sua própria história. E tudo isto deixa-nos com uma questão que deve ficar a ecoar. Nós adoramos medir o crescimento em números, em percentagens do PIB. Mas como é que se mede o custo humano? A história destas mulheres de Mumbai não é só sobre o passado da Índia. É um alerta para todos nós sobre quem é que muitas vezes fica para trás em nome do progresso. A verdadeira questão é: estamos dispostos a ouvir estas histórias?